No 8º dia de atentados no Ceará, bandidos detonaram explosivos num viaduto por onde passa o metrô de Fortaleza. Olá, meus amigos. Eu preparei uma edição para que a gente reflita, pense e dê uma analisada nesse assunto violência no Ceará, o caos no Ceará, etc. Vamos prestar atenção. A Secretaria de Segurança do Ceará declarou que a série de ataques é uma reação ao endurecimento contra o crime organizado e as medidas para impedir a entrada de celulares nas prisões. As facções criminosas têm acesso a celulares dentro do presídio e dão uma ordem de lá de dentro. Inclusive, o governo do estado do Ceará, eles parecem que prenderam 14 líderes de facções criminosas e todos eles foram libertados pelo STJ. Camilo Santana se reelegeu governador do Ceará com 80% dos votos válidos. Venceu em todas as 184 cidades do estado. Falou sobre segurança pública, anunciou que vai aumentar o número de policiais civis. Embora tenha contratado mais no governo dele, o efetivo é menor do que há 30 anos. O Bolsonaro toma posse e começam os ataques lá no Ceará. Ônibus pegando fogo, aquele mimimi que a imprensa adora, né? A Rede Globo é petista, o candidato petista lá ganhou a eleição, foi reeleito, é petista. Então eles armaram aquela propaganda para o Brasil inteiro e falaram, nossa, precisa ter intervenção federal lá. Ora, mas se tiver intervenção federal, o Congresso não pode votar reforma da Previdência, por exemplo, como foi no caso do Temer, vocês lembram? Ele não tinha chance nenhuma de aprovar as reformas que ele queria fazer, inventou aquela intervenção de mexerica lá no Rio de Janeiro, para tirar o da reta e dizer assim, bom, o Congresso quer que não pode votar, porque quando tem intervenção... Tem aquela regra que diz que você não pode fazer qualquer mudança na Constituição enquanto a intervenção estiver em vigor. Então eles ficam de mãos amarradas para aprovar, para votar a reforma da Previdência, que se trata justamente de uma mudança na Constituição. Os 300 homens da Força Nacional de Segurança já estão atuando no Ceará. Desde quarta-feira, quase 90 ataques foram registrados no estado. Se a Força Nacional não der conta, de repente virá caso do quê? De uma intervenção federal. Se isso acontecer, o que acontece com o Congresso? Não pode ser votada nenhuma proposta de emenda à Constituição, especialmente a reforma da Previdência. Se nada disso for feito, o desdobramento lógico disso, além de travar o Congresso, instaurar o caos político de instabilidade, né, é o seguinte, você vai incorrer em lei de responsabilidade fiscal. Então aí você deixa o governo em xeque. Isso daí não é uma teoria da conspiração, na verdade é simplesmente um encadeamento lógico, uma especulação lógica válida diante do nível das pessoas com as quais a gente está lidando. A Assembleia Legislativa lá do Piauí, Ceará, etc., falou, não, vamos colocar bloqueador de celular aqui nos presídios, porque os chefes das facções estão presos, mas os amigos do chefe estão na rua, eles ficam ligando e coordenando ações terroristas desse tipo, né? O que o Supremo Tribunal fez? Não pode colocar bloqueador de celular. Quando é que já se viu sem impedir os chefes de facções ligar para os amigos dele lá na rua para coordenar as ações? Não pode, é inconstitucional. A lei de comunicações, isso é pertinente, é só a lei federal que pode, não pode ser estadual. Olha o nível dessa Suprema Corte. A quem essa Suprema Corte serve? O Supremo Tribunal Federal derrubou leis estaduais sobre o bloqueio de celulares em presídios. Primeiro, lamentar a decisão do Supremo. Ela, na prática, ela inviabiliza uma estratégia nossa que tínhamos para implantar esses bloqueadores no curto prazo. Novas escutas gravadas pelo Ministério Público de São Paulo revelam que a quadrilha que age dentro e fora dos presídios tentou entrar na política e se aproximar do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal soltou um dos bandidos mais perigosos de São Paulo. O criminoso condenado a 65 anos de prisão recebeu liberdade provisória.
Carlos Roberto Ferreira, o Galo, é um dos chefes do PCC em São Paulo. Em 2008, ele foi preso após um roubo a banco que terminou com perseguição policial e invasão à residência com reféns. 11 pessoas ficaram feridas e 3 morreram. Galo ainda não vai precisar cumprir na cadeia os 65 anos de condenação em primeira e segunda instâncias que sofreu por latrocínio e roubo. O ministro Ricardo Lewandowski concedeu habeas corpus ao bandido, alegando que a execução da sentença antes do fim de todos os recursos ofende o princípio de presunção de inocência. Só que em fevereiro, o plenário do STF determinou que depois da decisão em segunda instância, a pena já pode ser cumprida. Quem perde é a sociedade, que fica absoluta à mercê do momentismo ou da circunstancialidade de apenas um ministro decidir e criar jurisprudência contrária ao majoritário entendimento da Corte. Um dos chefes do PCC lá em São Paulo, chefão do narcotráfico, 65 anos de cadeia, que nem aquele Zé Dirceu, 40, 40 e tantos, já em segunda instância. O Lewandowski falou, não, solta ele. Ele é inocente, não foi provada a culpa dele, do traficante de 95 anos, que um colegiado já julgou, e a primeira instância do colegiado. Não foi, sabe, ele é inocente, solta ele. Sabe, não pode colocar bloqueador de celular em presídio, deixa os chefões lá presos comunicar com os chefinhos que estão na rua, para fazer esse mimimi que a Globo fica passando para deixar a população, nossa, vai precisar de intervenção. E com intervenção não se vota nada no Congresso, nem reforma da Previdência, nem nada, e fica esse mimimi para enganar tonto, para enganar bobo, sabe? Que país que é esse? Hã?